Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Grécia e Portugal são dois dos países no mundo onde a dívida pública mais está a diminuir. Há uma década, as duas economias foram resgatadas pela Troika durante a crise das dívidas da zona euro. Desde então, com ritmos e abordagens diferentes, têm conseguido reduzir o nível de endividamento público. Os mais recentes dados publicados pelo Eurostat esta segunda-feira vieram comprovar esta tendência. Segundo a Organização Estatística da Comissão Europeia, o déficit público da zona euro recuou no ano passado para os 3,6% do PIB, depois de em 2022 se ter fixado em 3,7%. A dívida também baixou, passando dos 90,8% do PIB para os 88,6%. Já na União Europeia, o déficit público agravou-se dos 3,4% em 2022 para os 3,5% em 2023. O rácio da dívida desceu de 83,4% para 81,7% do PIB. Em Portugal, a dívida pública situou-se abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto no final do ano passado, algo que não acontecia desde o final de 2009. No último trimestre do ano passado, o rácio da dívida pública face ao PIB diminuiu 13,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2022. Segundo o Eurostat, Portugal registrou a maior queda da dívida pública entre os países da União Europeia. O único país que se aproximou de Portugal foi a Grécia, ao registrar um corte homólogo de 3,4%. Por outro lado, a Finlândia foi o país que mais se endividou em 2023, seguida da Letónia e da Roménia. Os dados mostram que grande parte do corte da dívida pública aconteceu nos últimos meses do ano passado. Segundo o Eurostat, a dívida pública portuguesa caiu 8,4 pontos percentuais para 99,1% no quarto trimestre de 2023. Na base desta redução esteve a compra de certificados especiais de dívida pública de curto prazo, CEDIC, e a aquisição de títulos de dívida da República, entre outros fatores. Portugal também se destacou por ser um dos poucos países da União Europeia a conseguir um excedente orçamental em 2023. Apenas o Chipre, a Dinamarca e a Irlanda também o conseguiram. No entanto, apesar da queda recorde da dívida pública e do excedente orçamental, Portugal continua a ser dos países da zona euro e da União Europeia com maior nível de endividamento, ficando apenas atrás da Grécia, Itália, França, Espanha e Bélgica. Ainda assim, segundo os mais recentes dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, o nível de endividamento público em Portugal vai continuar a diminuir nos próximos 6 anos. De acordo com o FMI, o rácio da dívida pública no PIB vai descer de 99,1%, registado no ano passado, para 76,9% em 2029. Também as novas projeções do Governo, incluídas no Programa de Estabilidade, indicam que em 13 anos a dívida pública nacional deverá ficar abaixo dos 60% do PIB. Chegamos ao fim de mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast O Céu ao Limite, da jornalista Cátia Mateus. No último episódio esteve à conversa com Carolina Afonso, diretora executiva da marca de retalho de decoração Gato Preto. A empresária chegou à marca em 2021 para assumir a direção de marketing. Um ano depois tornou-se diretora executiva. Para Carolina Afonso, o importante são as experiências e desafios e não os cargos de topo. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.